Olha, o Memphis treinou, não treinou, né? A semana toda. E a gente ficava dia após dia dizendo: olha, rapaziada, tem mais 3 sessões de treinamentos, olha, tem mais 2, tem mais uma. Era muito difícil mesmo, né? A gente só não cravava porque existia uma transição, um trabalho com os fisioterapeutas, né? Ele não tem uma lesão configurada, né? Um edema, um inchaço, que foi trabalhado aí com muita cautela, né, nesses últimos dias. E agora sim a gente já tem a confirmação de que o Memphis Depay não vai para o jogo. A grande vantagem é que o Gui Negão cumpriu suspensão e o menino tá iluminado, né? Tá fazendo um gol por jogo, dando assistência, participando do jogo, personalidade, tá jogando muita bola, 18 anos, uma joia que o Corinthians descobriu, e a gente vai poder vê-lo com o Yuri Alberto, que é um jogador que tem características semelhantes, né? Porque ele se movimenta também e terminou a temporada passada em alta, tá precisando, né, readquirir a melhor forma, a confiança, né? O Yuri tá como sempre, né, se esforçando em cada bola, mas aquele ritmo de jogo, né, que às vezes a bola, o espaço de tempo é diferente, né? Ele vai dominar uma bola, a bola escapa dele, ele vai tentar um movimento, ele não consegue tanto. Isso é com um trabalho, com ritmo, né? O Yuri enfrentou muitos problemas clínicos esse ano, né? Não dá para nem dizer que são físicos, né? Porque ele teve lesão, uma fratura na vértebra, teve uma hérnia inguinal. Então, assim, vários problemas aí que o Yuri teve que corrigir e ficando muito tempo fora, né? Então, grande expectativa aí para que essa dupla, quem sabe, né, possa ser uma dupla promissora aí no ataque do Corinthians. Eu sei que o Memphis é titular, mas o Guinegão, cara, tá mostrando a que veio aí. Tá muito legal ver a ascensão desse moleque. O restante do time tem algumas dificuldades. Antes da escalação, olha aqui. A escalação do Corinthians, ela tem o Hugo Souza, o Mateuzinho, o Matheus Bidu, e aí tem uma dúvida já para a gente tentar entender se o Dorival vai com 3 zagueiros. Esses 3 zagueiros, eles seriam o André Henrique, o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Fabrício Angileri. Se ele quiser fazer uma linha de 4, ele faz só os 2 zagueiros, né? O Gustavo Henrique e o André Ramalho, com o Ranieri à frente da defesa. E aí ele povoa o meio campo, porque aí ele põe o Ranieri, o Maicon, o Martinez e o Bidon, e o Guinegão e o Yuri. Se ele fizer 3 defensores, ele abre o Mateuzinho e o Matheus Bidu como alas, bota lá os 2 zagueiros mais o Angileri fazendo uma trinca, e aí ele bota o Maicon ou o Ranieri, Martinez e Bidon, Guinegão e Yuri. A diferença tá aí. Foi um sistema que ele vem utilizando, funcionou em alguns jogos, outros não, mas ele tem de volta o Ranieri. O Ranieri, para mim, é uma peça fundamental nessa proteção à defesa. Só que ele talvez não queira abrir mão do Maicon. Então eu tô achando que ele vai dar uma povoada nesse meio de campo. Até porque é onde o Flamengo é muito forte, né? Então você tem que tentar travar as ações rubro-negras ali naquele setor. Talvez seja mais interessante. Claro que o terceiro zagueiro ali, né, te dá um resguardo defensivo, liberando os laterais e tudo mais. Tudo isso é verdade, mas ele não tinha o Ranieri quando ele fez isso especificamente, né? Agora ele tem. Então, tendo o Ranieri, Maicon, que é um meio-campo assim, com combate, mas também controle de bola. Você tem o Bidon, por exemplo, ali, né? Que faz às vezes do Rodrigo Garro. Então, é a única dúvida que a gente tem, que não é pouca, né? Porque ela muda completamente. Ela muda um sistema e muda uma peça ou outra. Vamos aguardar para ver de que maneira o Dorival Júnior vai escalar o time. Como é que vem o Flamengo, hein? O Flamengo, cara, não tem como a gente dissociar do jogo da Libertadores. Foi um Flamengo que classificou na Bacia das Almas, só nas penalidades, perdendo o jogo para o Estudiantes, com muitos problemas físicos, né? Jogadores sentindo realmente, né? Tem relatos de jogadores extenuados depois desse jogo, e o jogo foi na quinta-feira. E essa partida contra o Corinthians é no domingo, 8h30 da noite, para respeitar o prazo de 66 horas aí, né? Mas o jogo foi na quinta-feira. Então tem uma projeção aqui de que o Rossi vai no gol e tal, mas na lateral direita, por exemplo, o Emerson Royal. A dupla de zaga poderia ser Danilo e Léo Pereira, preservando o Léo Ortiz. A gente vai ter que esperar para ver. Na lateral esquerda tem o Matias Vinha. O duro é que o time reserva do Flamengo, pelo amor de Deus, né? Meio de campo, o Jorginho. O Jorginho, cara, nem se projetava que ele jogasse o jogo inteiro contra o Estudiantes, mas ele é batedor de pênaltis. Então o Felipe Luiz deixou ele até o final. Acho difícil que ele jogue. Então você tem o De La Cruz, você tem o Alan, aquele ex-Atlético Mineiro, né?
O Arrascaeta, cara, tá caminhando em campo, mas é o artilheiro do time. Mas aí tem o Carrascal, né, que foi contratado para isso. De qualquer forma, você teria De La Cruz, Alan e Carrascal. Não tá ruim, tá? Aí você tem o Luiz Araújo, você tem o Samuel Lino, que também estava bem abaixo no jogo lá na Argentina, mas aí você pode botar o Cebolinha e na frente o Bruno Henrique, que às vezes faz o lugar do Pedro, né? O Pedro vem sendo criticado e tal pela série aí, por não ter feito os gols, né, que ele acabou perdendo e tal, e tem o Bruno Henrique, que inclusive foi punido aí por gestos, aquela coisa toda, mas é o jogador que faz a função ali quando o Pedro não tá. Cara, tá ruim? De qualquer forma, o Corinthians vai ter trabalho e por isso talvez o Dorival ou ele vai se resguardar com 3 zagueiros ou ele vai povoar o meio de campo para tentar impedir as ações rubro-negras. Em questão de tabela, neste sábado, o Corinthians perdeu uma posição, porque o Vasco ganhou do Cruzeiro. Meio surpreendente. O Vasco do Diniz ganhou do Cruzeiro e passou o Corinthians. O Corinthians hoje é 11º. Tem rigorosamente, mas assim por um detalhe, a mesma campanha do Grêmio. São 29 pontos em 24 jogos, com 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 24 gols pró. A diferença, o Corinthians tomou 29 gols, o Grêmio 30. Então o saldo de gols do Corinthians é -5, o do Grêmio é -6. Então o Corinthians está levando vantagem no saldo, os dois têm 40% de aproveitamento. O Corinthians pode muito bem chegar até, cara, se vencer o Flamengo, pode terminar uma rodada numa condição muito bacana para brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Então, jogo importante, jogo na frente do torcedor, uniforme novo, né, um preto com laranja, lembrando os momentos do Total 90 da Nike, homenagens para Renato Augusto. Vai ser um dia muito especial, né, por se tratar do clássico das multidões, né? Um jogo entre Corinthians e Flamengo, e obviamente dificuldades, porque estamos falando do líder do campeonato que precisa ganhar também, hein? O Cruzeiro deu uma tropeçada, claro, tem o Palmeiras na rodada ainda, né? E aí a gente precisa ver se daqui a pouco o Flamengo pode perder essa liderança, no caso, né? Palmeiras com o Bahia fora, porque se o Palmeiras vence e o Flamengo tropeça, o Flamengo perde a liderança. Ou seja, é uma decisão pro Mengão. Que coisa, hein? Vai ser jogaço. Quer dar o teu palpite? Será que eu dou meu palpite?